Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 8 de maio de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal Dica de Hoje. Antes de começar o vídeo de hoje, queria convidar vocês a entrarem no site www.dicadehoje7.com e no Facebook, facebook.com/dicadehoje7. Lá no Facebook, por exemplo, ontem eu coloquei já uma foto com o resultado de Taesa que saiu na sexta-feira. Então vale a pena sempre entrar lá no Facebook, curtir a página. Já tem aí 2.500 pessoas lá que estão curtindo e estão recebendo essa informação sempre antes, né? Eu sempre coloco alguma coisa lá, todo dia. Então eu vou falar hoje sobre qual o momento de começar a investir em ações. Eu recebi algumas dúvidas sobre pessoas, se é o momento certo, se não é, que as pessoas ficam perdidas. Então eu resolvi fazer esse vídeo mesmo parecendo simples para algumas pessoas. Também queria dizer que é apenas a minha opinião e que eu tenho tentado colocar isso no papel até para ficar mais fácil para as minhas consultorias, porque eu tinha isso muito subjetivo na minha cabeça e agora eu estou querendo colocar essa parte toda no papel também. O motivo do vídeo, o que me levou a fazer o vídeo é o seguinte: eu recebi umas 5, talvez 6 dúvidas entre e-mail, WhatsApp, o próprio Facebook, aquelas mensagens que a gente recebe, de pessoas que me perguntaram essa semana assim: poxa, Daniel, as taxas de juros estão caindo, será que vale a pena entrar no mercado de ações? Ou se não, pessoas que têm dúvidas semelhantes. Ainda sou iniciante, encontrei teu canal, então eu resolvi entrar no mercado. Eu queria dizer que eu resolvi entrar no mercado de ações há 2 ou 3 meses. Eu estou meio perdido, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, são pessoas que têm a mesma questão. Elas são investidoras em renda fixa, começaram a perceber que esses investimentos em renda fixa já não estão rendendo o suficiente para garantir ou a aposentadoria delas ou uma renda recorrente que seja aceitável, e elas estão aceitando correr talvez um risco maior. E estão querendo a minha ajuda nesse sentido. Então, eu resolvi colocar essa história toda no papel e eu cheguei nessa escada aqui. Tá? A gente tem 6 estágios, eu vou falar dos 6 estágios. Importante mostrar que quando chega aqui no 6º, na minha opinião, cai para o 5 e cai para o 4. Tá? E do 4 ao 6, a gente pode mudar sempre que a gente quiser. Para mim, pelo menos, não é imutável. Tá? E você usa ações e opções nesse período aqui. Tá? Eu queria aproveitar já para falar que eu vou estar inaugurando ou começando um curso de opções ainda esse mês. Mais informações aí semana que vem. Provavelmente já vai ter isso no site, tudo. Então, quem quiser mais informações, entra lá no site dicadehoje7.com e se inscreva ali onde tem um e-mail, tá? Para vocês receberem as informações. Ou se não, entra lá no Facebook que eu também vou colocar lá. Então, o que acontece? Também que eu quero dizer, cada pessoa tem um perfil, tá? Você não é obrigado a andar essa escada toda. Isso aqui não é uma escada igual, sei lá, que você precisa chegar até o topo. Você tem o teu perfil de investimento, você às vezes não quer correr tanto risco, então você não precisa chegar no 6. Tá? Por quê? Porque existem estratégias com boas rentabilidades. Tem pessoas que eu conheço que só investem em renda fixa e são felizes assim. Então elas ficam aqui nesse estágio 3, ó, sem ações e opções. Tá? Tem pessoas que já preferem ficar aqui no estágio 4, elas não estão interessadas em subir para o estágio 5 ou 6, elas têm boas rentabilidades aqui. Então é importante, primeiro de tudo, a gente se conhecer. Tá? Eu sempre falo isso também. Tá? Eu não quero impor aqui a minha forma de pensamento, eu quero que vocês descubram qual é o próprio objetivo de vocês.
Então vamos lá, primeiro estágio, que eu nem vou me ater muito porque eu não sou especialista nisso. Parece óbvio, mas primeira coisa, você precisa ganhar mais dinheiro do que você gasta. Então, se você é uma pessoa que nunca conseguiu juntar dinheiro na vida, que você não junta dinheiro, que você não consegue, tudo que você ganha você gasta, às vezes você fica pendurada no chat especial, não paga inteiro com o teu cartão de crédito, você realmente não vai conseguir começar a investir, muito menos em ações, que é um investimento de longo prazo. Então, para você resolver isso, existem duas formas básicas: ou você ganha mais, ou você gasta menos. Normalmente ganhar mais não adianta, porque sempre que você ganhou mais, você acabou gastando. Então você tem que se condicionar a não gastar tudo que você ganha. É a primeira coisa, passar a sobrar o teu dinheiro. Aí você vem para o segundo estágio. Qual é o segundo estágio que as pessoas costumam passar por cima achando que para elas não importa? É a criação de um fundo de emergência. São investimentos em renda fixa que seja entre 6 meses e 12 meses do seu gasto mensal e que é fundamental você ter. Eu mesmo, há 2 meses atrás, eu tive um problema de saúde, que eu fui para o hospital, eu precisei do fundo de emergência, ainda bem que eu tinha. Eu podia achar assim, eu sou muito novo, eu não vou ter esse problema, e vocês veem, acontece, entendeu? Você nunca sabe quando você vai ter um problema que você vai precisar realmente gastar dinheiro. E não é necessariamente ser um problema de saúde. Pode ser uma obra na tua casa, pode ser um vazamento no vizinho, pode ser o teu filho que resolveu fazer intercâmbio para o exterior, pode ser o teu carro que deu perda total e o seguro resolveu não pagar por qualquer motivo e você vai ter que entrar na justiça. Pode ser qualquer coisa, você precisa de um fundo de emergência. E nem sempre tem a ver com a perda do emprego também. O importante do fundo de emergência não é a rentabilidade, mas sim a liquidez. Eu acho que essa é a principal questão desse segundo estágio. Você não se preocupar com quanto esse fundo de emergência está rendendo. Você tem que pensar se eu vou conseguir sacar ele na hora que eu quiser. É a principal questão. E metade desse dinheiro, quer dizer, entre 3 e 6 meses do seu gasto mensal, podem estar em títulos, por exemplo, de CDB, ou LCA, ou LCI de 3 meses. Por quê? Porque muito dificilmente você vai gastar os 6 a 12 meses do seu gasto mensal direto, né, de cara. Então, metade desse fundo de emergência pode estar em um CDB, ou uma LCA, uma LCI, com um pouco mais de prazo para você ter uma rentabilidade maior. Mas o restante tem que estar em ativos com liquidez total. Eu até chego a sugerir sempre o Tesouro Selic mesmo, tá? Mas pode ser CDB de banco, LCA e LCI já seria para essa outra estratégia, que eles não têm prazo assim tão curto, tá? Prazo de dias. Eles sempre têm prazo de no mínimo aí 1, 2 ou 3 meses. Aí você passa para o terceiro estágio, que é o estágio da renda fixa. É o estágio que você começa a investir na renda fixa e você fica feliz que você está conseguindo ganhar mais do que na poupança. O investidor nesse estágio, ele aprende sobre prazo de carência, ele percebe que o CDB de 5 anos rende mais do que o de 2 anos, que rende menos do que o de 3 anos, ele entende que a LCA e a LCI você não paga imposto de renda, mas nem sempre ela vale a pena se o CDB pagar mais. Ela entende que uma CRA, uma CRI, uma debênture não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque o emissor não é um banco, o emissor é uma empresa. Ela percebe que ela tem um risco maior de aplicar em bancos menores, mas em troca ela tem um retorno maior. Então, enquanto um banco grande vai te dar 95% de CDI no CDB, um banco médio vai te dar 105 e um banco menor vai te dar 114, 117, às vezes até 120% de CDI. Tá? Já vi até maiores, já vi até perto de 130%. Mas você vai entender esse risco, essa planilha risco-retorno,
e você vai compreender que você pode perder dinheiro, inclusive com renda fixa, em alguns títulos do Tesouro pré-fixado e no IPCA, se você não segurar eles até o vencimento. Quem opera muito nesse terceiro estágio está começando a sentir diferença na renda, na rentabilidade dela. Então tem muita gente desse terceiro estágio que está querendo migrar para ações. Então a gente chega no quarto estágio. Quarto estágio, a gente fala de ações, e aqui a gente começa com ações mais conservadoras ou pessoas que investem em FIIs. FIIs é Fundo de Investimento Imobiliário. São fundos que investem em imóveis. Eu já fiz um vídeo sobre isso, e que esses imóveis geram aluguéis e esses aluguéis são devolvidos como renda para os cotistas. Quem aplica em FII é um cotista, quem aplica em ações é acionista. Essas ações mais conservadoras são ações com previsibilidade de lucro e normalmente com bons dividendos. Eu vou tentar colocar aqui do lado um dos artigos que eu escrevi sobre previsibilidade de lucros. O de bons dividendos eu escrevi agora no final, vai ser mais fácil vocês procurarem na página. Esse previsibilidade de lucros já está mais para trás. Então eu vou colocar para vocês verem. E eu gosto de dizer também o seguinte, eu mostrei aquela estratégia, ela hoje não é a minha estratégia, mas se o Brasil, por exemplo, em 2015, que era um momento de crise, essa era a minha estratégia. Então essa é a minha estratégia em momentos de crise, em momentos, por exemplo, de alta da taxa de juros, e eu também indico essa estratégia para pessoas ou que já precisam de renda ou para pessoas que já são mais velhas. E por que eu falo isso para pessoas mais velhas? Porque um ciclo de ação completo, às vezes ele demora de 10 a 15 anos. Então a gente está nesse ciclo aí que começou mais ou menos ali em 2009, 2010. Então esse ciclo pode fechar entre 2020 e 2025. Você imagina uma pessoa que está investindo com 70 anos, 75 anos, às vezes ela não consegue pegar o ciclo inteiro. Então ela precisa de ações que já vão gerar resultado para ela agora. E a pessoa que entra nesse quarto estágio vindo da renda fixa, normalmente ela começa com um percentual pequeno e vai subindo aos poucos. Aí a gente entra no quinto estágio. O quinto estágio, ele acontece quando você está no quarto estágio, você sofre já algum revés muito grande, você perder em uma posição, em uma ação, uns 30%, 40%, ou você perde na carteira mesmo uns 20%, 25% do total do teu dinheiro, e aí você percebe que você precisa modificar um pouco a tua forma de investir. E aí você procura se proteger com opções ou até rentabilizar a tua carteira com opções. E lembrando que eu vou fazer um curso sobre opções aí daqui a uma semana, já deve ter novidades. Você já entendeu o risco que existe no mercado de ações. Você já entendeu que ela pode subir, ela pode cair, você não fica mais olhando o home broker todo dia, nem as notícias do minério lá na China, nem as notícias do Brasil o tempo inteiro. Você consegue ficar tranquilo nas perdas e você enxerga nelas já uma oportunidade. Então, o que você faz? Em vez de você ficar naquelas empresas com muita previsibilidade de lucro, que o crescimento delas vai ser menor, você já procura empresas de alto crescimento. Vocês percebem que no total é um estágio que vai subindo, você vai crescendo como pessoa em investimento e você vai entendendo melhor o mercado. E aqui a sua carteira já é no mínimo 50% em ações, porque você já se sente confiante e confortável de investir dessa forma. E aí você vai para o sexto e último estágio. Você aprende tão bem a proteger as suas posições com opções que resolve virar um pouco mais agressivo. Só que se engana quem acha que a agressividade é colocar o dinheiro só em ações que podem subir muito ou cair muito.
Entendeu? Quem acha que a agressividade é colocar em ações, por exemplo, igual a Uzi Minas, que anda muito para cima e para baixo, igual a Vale, que anda muito para cima e para baixo, ou igual a algumas empresas de construção, que anda muito para cima e para baixo, igual a Tenda agora, que abriu capital aí, subiu para caramba no primeiro dia, mas podia ter caído também. E a agressividade, então, ela significa uma coisa muito simples. Em vez de você ter uma carteira com empresas conservadoras e de alto crescimento, você pega e bota 10, 15%, no máximo 20% em ações mais arriscadas. Essas ações que podem subir e descer. Diversifica entre elas, bota 3, 4% em cada uma e já é o suficiente. A tua carteira já vai passar a ter um retorno e um risco maior. E você já vai precisar aprender a se proteger um pouco melhor aí com opções. E aí você utiliza essas estratégias ou para proteger a tua carteira num período de queda, por exemplo, ou então para rentabilizar a tua carteira, porque mesmo na queda você consegue ganhar dinheiro com opções. Tá? Você pode fazer várias estratégias aí. Você pode fazer venda coberta, você pode fazer travas de alta, travas com put. Você pode proteger com uma fence, proteger com a estratégia de tail hedging. Você pode proteger de várias formas possíveis. Ou rentabilizar também, ou tentar ganhar dinheiro com isso, fazer um straddle, strangle. Você pode rentabilizar de várias formas também. E aí você entra nesse, e aí você está nesse sexto estágio. Nesse sexto estágio, 70% da tua carteira já são ações e opções. Ela já está toda certinha ali, você já tem plena noção dela. Você já sabe por que cada empresa está ali na tua carteira. Qual o objetivo de cada uma delas. Qual a estratégia que você vai alcançar para cada uma delas. E qual o prazo de maturação de cada um desses investimentos também. Eu, pelo menos, tenho isso muito claro na minha cabeça, na minha carteira. E eu tento mostrar isso para vocês sempre. E aí, o final é aquela parte que a escada desce de novo. Como vocês sabem, investimento em ações é de longo prazo. Os ciclos duram de 10 a 15 anos. Eu até adiantei isso ali no meio. Então, por exemplo, na velhice os investidores se voltam para uma carteira mais conservadora, que gere renda recorrente. Então você vê muitos investidores aí que já são mais velhos que buscam, por exemplo, dividendos. Mas eu acho que, por exemplo, para mim isso não interessa hoje, tá? Eu acho que vai interessar daqui a 20 anos. Ou em um período de crise. Então elas voltam para o estágio 4 ou para o estágio 5. Por exemplo, mas não é só a velhice que faz isso. Às vezes acontece algum trauma na tua vida que você também resolve voltar e resolve ser mais conservador. Às vezes você perde um emprego e você já não tem mais como arriscar tanto porque você não tem mais aporte para fazer. Você só tem aquele dinheiro ali. Então, é isso. A estratégia 3, 4, 5, 6 podem ser lucrativas. E aqui em períodos de crise também é normal modificarmos a nossa estratégia. Tá? Ou em períodos que, por exemplo, a bolsa está sobrevalorizada. Imagina que a bolsa suba ano que vem para 150 mil pontos. Ela já passa a estar sobrevalorizada. Eu mesmo já vou mudar minha estratégia, por exemplo. E a conclusão são duas aqui. Tá? O momento certo de começar a investir em ações não depende das notícias, não depende da economia, não depende do país. Ele depende exclusivamente de você e de como você lida com isso. Tá? Eu estou falando isso com as minhas palavras, mas existem vários investidores que falam isso de alguma forma diferente. Você pode estar no melhor ano da bolsa, na melhor alta possível. Se você não tiver capacidade de entender o mercado, de entender as quedas no mercado, de ver, você não ganha dinheiro. Tá? Eu conheço gente que perdeu dinheiro no passado no mercado de ações. Tá? Isso depende exclusivamente de você. Você não vale a pena você cortar nenhum daqueles caminhos, daquelas
daquela escada que a gente viu no mínimo até o quarto estágio, não vale a pena. Você siga aquela escada toda e naquela escada sim você vai conseguir chegar mais fácil no mercado de ações. E a segunda conclusão é a seguinte: no longo prazo, você não pode achar que investir em ações vai gerar um ganho absurdo. Você não vai ganhar 100% ao ano em 20 anos, nem vai ganhar 50% ao ano em 20 anos. Você vai ganhar um pouco mais que a renda fixa. Imagina que você vai ganhar 5 a 6 ou 7 ou 8% acima da renda fixa. No máximo isso, em reais, tá? Então, se você tem uma renda fixa aí de 10%, 11%, você pode imaginar que você vai ganhar entre 17%, 19% e 20% se você for um bom investidor em ações de longo prazo. Tá? O resto você vai ter que rentabilizar ou com aluguel de ações, ou com opções, ou de alguma outra forma. Tá? Tirar um pouco esse conceito que você vai entrar na bolsa hoje e daqui a 2 anos você vai estar num iate maravilhoso, numa cobertura, etc. Isso não existe, isso vem ao longo do tempo. Eu já mostrei em um vídeo passado que você ganha 25, 26% ao ano em 14 ou 15 anos, você tem aí mais de 1000%, acho que até chegou perto de 2000%, se eu não me engano. Bom, queria agradecer a todos aí por estarem acompanhando. Espero que esse vídeo tenha aí sanado algumas dúvidas de vocês. Quero também pedir desculpa aí pela minha voz, eu estou um pouco resfriado. E pedir a todos que curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com os colegas, avisem sobre o canal para as pessoas e entrem lá no site dicadehoje7.com, se inscrevam lá no e-mail para receber as notificações tanto dos vídeos quanto dos artigos, quanto também agora do curso de opções que eu devo lançar aí na semana que vem ou no máximo na outra semana. Tá? Muito obrigado a todos aí. Abraços e bons negócios. Tchau, tchau.